Vamos à sequência. Sobre as unidades de concentrações, que nós vamos ver agora é densidade. Densidade é uma relação entre massa sobre volume. Lembrando que nós acabamos de ver a concentração comum, que também é massa sobre volume. Mas é importante destacar que existe uma diferença entre concentração comum e sobre a densidade. Concentração comum é simplesmente uma relação entre massa sobre volume. Agora, a densidade é uma relação entre a massa da solução pelo volume. Como assim, professor? Bom, vamos inicialmente entender o que é a densidade. Quanto mais próximas estão as moléculas entre si, maior será a sua densidade. Por exemplo, se a gente pegar 1 litro de água, 1000 gramas, 1 quilo. Agora, se a gente pegar 1 litro de mercúrio, é mais 13 quilos. O que significa isso? Significa que as moléculas de mercúrio elas estão mais agrupadas, elas estão mais próximas uma das outras. E por esse motivo, tá, o mesmo volume faz com que ocorra o quê? Tenha pesos diferentes. Então, concentração comum é a relação da massa do soluto pelo volume. E a densidade é a massa de solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente dividido pelo volume. Mas não se preocupe, devagarzinho a gente vai entendendo essa parte aí, o que significa densidade. Vou fazer uma outra analogia. Nós temos 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Qual dessas duas substâncias é a mais pesada? Professor, é o mesmo peso. Sim, é o mesmo peso. Mas agora se perguntasse qual delas apresenta o maior volume? Ora, algodão. E por que o algodão apresenta um volume maior que o chumbo? Porque no algodão, as moléculas que compõem o algodão elas estão mais afastadas. Então, por consequência, o maior volume. A nossa fórmula aqui, a densidade é massa sobre volume. E aí nós temos a gente pode destacar que elas são propriedades inversamente proporcionais. Como assim? Ora, quanto maior a densidade, menor o volume. Ou vice-versa, quanto menor a densidade, maior será o volume. Então, são propriedades inversamente proporcionais. Tá? Bom, além disso, o que é importante a gente destacar? As unidades. Tá? Na concentração comum, sempre é gramas por litro. Tá? Sempre não. O padrão é gramas por litro. Pode ter aquele exercício que pede para você transformar as unidades, mas por padrão a concentração comum é gramas por litro. Agora, quando o assunto envolve densidade, muda um pouco. Porque podem vir outras unidades, na verdade é comum vir unidades diferentes. Por exemplo, gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, quilograma por litro, quilograma por ml. Tá? Então, depende do exercício que vai, conforme está apresentando aí as unidades. E daí eu destaquei para vocês o que? Que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, ou seja, falar centímetro cúbico e falar ml, estamos falando da mesma coisa. Então, o exercício apareceu 400 ml, 400 centímetro cúbico, é a mesma coisa. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ficou bem retinho aqui. Tá? Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Agora, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se na nossa casa nós temos uma caixa d'água de 3 metros cúbicos, significa que nós temos uma caixa d'água que cabe ali 3.000 litros. Então, são unidades e essas unidades é importante, nós temos que saber. Tá? Então, vamos fazer uma leitura. A densidade de uma solução é a relação entre a massa e o volume dessa solução. Então, densidade igual a massa dividido pelo volume. Quando a gente fala massa, é como se a massa seria o quê? A massa do soluto mais a massa do solvente. Lembrando que 1 é soluto e 2 é o solvente, que a gente identifica o soluto pelo número 1 e o 2 para ser solvente. E na hora lá, no momento que a gente tem que identificar quem é o soluto e quem é o solvente, lembre-se, aquele que tem menor quantidade será o soluto. Bom, a densidade de uma solução, vamos fazer uma leitura, a densidade da solução é geralmente expressa em gramas por ml,
gramas por centímetro cúbico, pode aparecer gramas por litro, etc. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Bom, nesses próximos slides eu coloquei uma imagem onde nós temos 3 provetas, tá? E nós temos aqui 3 líquidos. Esses líquidos têm a mesma densidade. Esses 3 líquidos têm a mesma densidade, tá? Vamos dizer que a densidade é igual a 1. Temos aqui a densidade igual a 1, tá? 1 gramas por ml. Temos aqui a nossa densidade. E daí nós temos que saber essas 3 bolinhas, qual delas é mais densa, qual delas é menos densa. Ora, se a bolinha está no fundo, significa que essa bolinha ela é mais densa que todo esse líquido. Se a bolinha está no meio, significa que a densidade do líquido e do objeto é igual. Agora, se o objeto estiver acima do nosso líquido, significa que a densidade desse líquido, nesse caso, seria maior que 1, porque o líquido é mais denso. E como o líquido é mais denso, o objeto fica ali flutuando. Tudo bem? Eu coloquei agora a imagem do Mar Morto, tá? E as pessoas estão ali tomando banho no Mar Morto. E uma das características é que a pessoa fica ali flutuando. Por que isso? Ora, porque significa que a pessoa, em relação ao líquido, ela está menos densa, ela está mais leve. Por isso que ela fica ali dormindo em cima da água, como se fosse uma cama. Então, só um conhecimento geral. Por que a densidade do Mar Morto é alta? Porque a concentração de sal, tá? A concentração de sal na água, tá? É muito grande. Na verdade, ele nem chama-se mar, ele é um lago, tá? Ele é chamado de Mar Morto porque devido à grande concentração de sal. E é morto porque devido à grande concentração de sal, e o sal aumenta a densidade da água, devido à grande concentração de sal não tem vida. E como não tem vida ali, não tem peixe, né? É por isso que é chamado de Mar Morto. Tá? Então é uma boa imagem que destaca aí a característica da densidade das soluções. Bom, mas seguindo a lógica, essa é uma parte do conteúdo que a gente só aprende fazendo exercício. Então o professor Gabriel vai fazer muito exercício contigo. Além disso, vai enviar exercício para ti, vamos embora, tá? Não te preocupa, no portal vai estar em breve mais exercício para você praticar. Mas por enquanto aí, vamos aproveitar o momento onde o professor está fazendo contigo esse exercício. O exercício fala o seguinte: uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Pronto, leia o exercício. Agora vamos começar a pegar os dados do exercício. Então, uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal. Então, temos aqui a massa da solução em 300 gramas de água. Desculpa, aqui temos a massa do soluto e aqui temos a massa do solvente. Tá? Então, a gente já pode dizer que a massa da densidade seria o quê? 300 mais 30. Tá? Porque é a massa da nossa solução. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, então está aqui o volume. A densidade, essa é a pergunta do exercício. A densidade da solução seria em gramas por ml. Ok, então vamos lá. Vamos começar a organizar os dados para a gente poder resolver o exercício. Primeiro botei a resposta e tá. Já temos a resposta e temos aí o desenvolvimento. Vamos entender. Olha só. Então, eu desenhei aqui para vocês, tá, com um copo, onde nós temos aqui 300 gramas de água. Então, misturou-se 300 gramas de água. 300 gramas de água. Tá? E foi adicionado, misturando-se com o quê? Com 30 gramas de sal. Então, foi colocado 30 gramas de sal. Então, ou seja, a massa da solução deu quanto que deu a massa da solução? 330. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, a massa da nossa solução... Está vermelhinho. Então, a massa da nossa solução deu quanto? 330. Que é o somatório da massa do soluto com a massa do solvente.
Consideramos que o volume da solução é igual a 300 ml, então o nosso volume é 300 ml, tá, faltei 2 aqui, é 300 ml. Calcule a densidade, então vamos calcular a densidade. A densidade o quê? Qual é a forma? Densidade é massa sobre volume. Então, detalhe, ó, aqui se fosse concentração comum seria apenas 30 gramas. Como a densidade é o somatório do soluto com o solvente. Então, o exercício já vem tudo junto, a gente tem que estar ligado. Bom, então a densidade é o quê? Massa 330, volume 300 ml. Não há necessidade, nesse caso, de transformar para litro. Tá, gente? Claro que tudo vai depender das alternativas, mas não há necessidade de transformar em litro nesse caso. Então, basta, né, a gente corta esse 2 zero com esse 2 zero. Vamos dividir 33 por 30. E ao fazer essa divisão, nós temos aqui a densidade igual a 1,1 gramas por ml, o que vai confirmar aqui a resposta da densidade sendo igual a 1,1. Ok? Agora, se a unidade vier densidade igual a 1,1 gramas por centímetro cúbico, vocês têm que ter em mente que isso é a mesma coisa, tá? Que ml e centímetro cúbico, isso é a mesma coisa. Ok. Então, mais um exercício realizado. Vamos seguir em frente. Bom, no próximo exercício, o que nós temos? Nós temos aqui 3 provetas, né? Praticamente o exemplo que eu tinha dado para vocês. Ó, nós temos 3 provetas. Aí na proveta 1, que a gente consegue analisar, está lá o nosso objeto embaixo. Na proveta 2, está aqui o objeto no meio. E na proveta 3, o objeto está em cima. Então vamos ler o exercício. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade igual a 1. Então, a nossa bola, a densidade dela corresponde a 1. Tá? Então, densidade igual a 1. Conforme as posições das bolas a apresentar no desenho, a seguir podemos afirmar que... Aí nós temos as alternativas. Nesse exato momento eu vou deixar um pouco em pausa para você tentar fazer o exercício. Em seguida eu faço. Nesse exato momento, você já tem condições de tentar acertar esse exercício. Tá? Até porque a explicação do aluno ali das 3 provetas, tá? Já te deu uma ideia de resolver esse exercício. Vamos lá. Tente. Dá um pause aí no teu vídeo para você fazer. Ok, então vamos fazer o exercício. Então, o que a gente consegue analisar? Bom, a gente sabe que a bola tem densidade igual a 1. Só que ó, os três líquidos têm densidade igual a 0,8, 1 e 1,2. Então, se essa esfera que tem densidade igual a 1 está no fundo, significa que a densidade desse líquido tem que ser o quê? Tem que ser menor que a esfera. Então, significa que a densidade desse líquido aqui ó, é 0,8. No segundo, o que acontece? Está no meio. Então, significa que a densidade do líquido é igual à densidade da esfera. Então, temos a densidade aqui igual a 1. E na nossa terceira proveta, o que nós temos? Nós temos a esfera lá em cima. Significa que a densidade desse líquido é o quê? É maior que 1. Então, nesse caso aqui, vamos ter a densidade igual a 1,2. O que vai nos dar como resposta a letra A. Então, os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade igual a 0,8, 1 e 1,2. Então, 0,8, 1 e 1,2. Prontinho. Exercício bem comum que envolve a densidade e muito, muito fácil. Certo? Então tá. Então vamos seguir em frente. Vamos apagar e vamos fazer mais um exercício aí que envolve a densidade. Bom, o exercício fala o seguinte. Os pulmões bombeiam em média 11.500 litros. O que nós temos aqui? Nós temos... primeiro vamos ler. Os pulmões bombeiam em média 11.500 litros de ar por dia. Considerando que o ar possui uma densidade de 1,2 gramas por ml, qual o valor
da massa de ar em quilograma que participa desse fenômeno. Então, vamos lá. Os pulmões bombeiam em média 11.500 litros. O que é isso aqui? Ó, litro é a unidade de volume, então temos aqui o volume de ar por dia. Considerando que o ar possui a nossa densidade de 1,2, então já temos a densidade, tá? Qual o valor da massa? Então ele quer saber o quê? A massa, o nosso M, tá? Ele quer saber aqui quanto vale a massa de ar em quê? Em quilogramas. Repare que a unidade aqui está em quilogramas, que participa desse fenômeno. Então, tá aí os dados. Vou apagar aqui e vamos fazer. Bom, pegamos os dados. O que eu peguei? Eu peguei o volume, 11.500 litros. Peguei a densidade 1,2, e peguei o exercício que ele quer saber. Ele quer saber qual o valor da massa, é o que ele quer saber. Então, está aqui a pergunta, qual o valor da massa? Bom, peguei os dados do exercício. Usando a fórmula, então, a densidade é uma relação entre massa sobre volume. A densidade, o exercício nos deu, que vale 1,2. Então, no lugar da densidade, ó, foi colocado o 1,2. O exercício quer saber a massa. O exercício está aqui a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Está aqui a pergunta. E o volume, o exercício falou que vale 11.500. Agora, é o quê? É matemática. Né? O que está dividindo... Deixa eu apagar aqui. O que está dividindo pula para o outro lado o quê? Multiplicando. Tá? Isolei aqui a massa. Então, vai dar o quê? Aqui eu até já fiz o cálculo. 11.500 vezes 1,2, tá? 1,2 dá quanto? Dá 13.800 gramas. Aqui eu já fiz direto, acho que eu fiz de cabeça na hora. Tá? Deu 13.800 gramas. Bom, só que eu obtive a resposta em gramas. Só que nas alternativas está em quilograma. Aqui eu botei um esqueminha aqui, tá prático, existe outras formas para a gente saber, tá? Mas está aqui um esquema para a gente transformar grama em quilograma. Então olha só, eu sei que 1.000 gramas corresponde a quanto? A 1 quilo. Ou 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas. Então se eu tenho 1 quilo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Se eu tenho 1 quilo, para transformar em gramas, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico por 1.000. E 1 vezes 1.000 é quanto? 1.000 gramas. Então, para transformar de quilograma para grama, nós multiplicamos por 1.000. Agora, o inverso. Para transformar grama para quilograma, em vez de multiplicar, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir por 1.000. Então, 3.800 gramas, que foi o resultado da multiplicação do volume pela densidade, tá? A gente, para transformar essa unidade em quilograma, o que a gente faz? Para transformar grama em quilograma, a gente divide por 1.000. Tá? Cortamos esses dois zeros, tá? E 13,8 divide por 10. Na verdade, é como se a gente divide aqui, ó, pular 3 casinhas. 1, 2, 3 casinhas, porque a gente está dividindo por 1.000, é como a gente pulasse 3 casas para a esquerda. Tá? Então vai ficar quanto? A resposta vai dar 13,8 quilogramas. Ok, deixa eu apagar, então vou repetir aqui para não ficar confuso. Olha só, eu tenho que dividir 3.800 por 1.000. Então, o jeito mais fácil é o quê? Em vez de dividir 138 por 1.000, como eu fiz, eu tinha cortado 2 zeros, esses 2 zeros, a gente teria que dividir 138 por 10. É um jeito. Mas o jeito, na minha opinião, mais fácil é pular a casinha. Ó. Então, nós vamos pular para a esquerda, estamos dividindo. 1, 2, 3, fica aqui a vírgula, tá? 13,8, o quê? Quilogramas. Então, achamos a resposta. Então, a resposta desse exercício, não desenhei. Então, fica sendo a letra B. Tudo bem? Então, tá. Vamos seguir em frente. Bom, agora eu fiz não utilizando a fórmula, novamente tentando substituir a fórmula por regra de 3.
Então, temos aqui novamente os dados, tá? Temos novamente os dados, o volume, a densidade e a massa. E nesse caso, o que nós temos que fazer? Então, de novo, nós temos as duas unidades, gramas por litro. Então, nós temos 1,2 gramas, 1,2 gramas, que está para que volume? Está para 1 litro. 1,2 gramas está para 1 litro. Só que o exercício quer saber o que? Quer saber a massa. Ele quer saber a massa. Em que volume? Em que volume? 11.500. Litro embaixo de litro. Grama embaixo de grama. Ok. E agora? É multiplicar em x, regrinha de 3. Então, x vezes 1, x. 1,2 vezes 11.500. 1,2 vezes 11.500, que dá 13.800. O que? Grama. Agora nós temos que transformar isso para quilogramas. A gente divide por 1.000. A gente divide isso aqui por 1.000, tá? E a gente vai obter novamente a resposta 13,8 quilogramas. Então, repare, você pode usar a fórmula, que é a densidade é igual a massa sobre o volume, ou simplesmente a gente pode resolver por regra de 3. Eu acho mais fácil por regra de 3. Ok? Então, porque depois que você pega a prática, você quer resolver tudo por regra de 3. Ok? Então tá. Então, deixa eu ver o que mais aqui tem. Na próxima aula, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a unidade de título e título percentual. Nós vamos ver aí a importância dessa matéria. Ok? Então tá. Até a próxima aula. Obrigado.